Olá, professores, tudo bem? Meu nome é Karina e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre empatia e resiliência no ambiente escolar. Nos tempos que nós estamos vivendo de pandemia, essas duas virtudes são essenciais para que a gente possa manter a nossa saúde mental. Por isso, nós vamos conversar um pouquinho sobre ela e como nós podemos manter a empatia e a resiliência na nossa escola. Para iniciar a nossa conversa, nós vamos falar um pouco sobre o conceito de empatia. Segundo o dicionário da Associação Americana de Psicologia, empatia é quando nós conseguimos compreender uma pessoa a partir do quadro de referência dela e não do nosso próprio, de modo a experimentar os sentimentos, as percepções e os pensamentos dela. A empatia não envolve, por si mesma, a motivação para ajudar, embora possa se transformar em consideração pelo outro, o que pode resultar em ação. Ou seja, empatia não significa que nós temos que ajudar o outro, mas sim que a gente tem a capacidade de compreender o outro a partir do ponto de referência desta outra pessoa e não do ponto de vista que nós temos. Esse quadrinho em inglês, ele ilustra bem o conceito de empatia, né? A girafa pergunta para o leão: "O que você está fazendo?" E o leão responde: "Eu estou tentando ver as coisas pela sua perspectiva." Então, esse é o conceito primeiro de empatia: tentar ver as coisas pela perspectiva do outro, através da visão de mundo da outra pessoa. E o que a empatia pode nos trazer, né, nos proporcionar no nosso ambiente de trabalho, nas nossas escolas? Quando a gente trabalha com empatia, a gente previne comparações, a gente previne julgamento de valor, a partir do momento que a gente consegue olhar o outro através da perspectiva dele e não da nossa, e também a gente consegue prevenir críticas destrutivas, justamente porque a gente vai ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro. E quando a gente trabalha empatia conosco, na escola, com os nossos alunos, a gente também desenvolve algumas coisas muito importantes, como o conceito de solidariedade, percepção de si mesmo e do outro, e a gente também desenvolve a autonomia. Quando a gente consegue desenvolver a empatia, a solidariedade, essa percepção de si mesmo e essa autonomia se desenvolvem muito melhor nos nossos alunos. A empatia, ela é um conceito muito divulgado, né, amplamente divulgado nas nossas escolas, né, quando a gente fala em habilidades socioemocionais. É um conceito que é muito difundido, mas a gente precisa se perguntar o que nos impede de ter empatia, né? O que previne a empatia nos nossos relacionamentos, nos relacionamentos com os nossos alunos na escola. Né? Embora seja um assunto muito discutido, nós ainda temos muita dificuldade de colocar a empatia em prática. E agora a gente vai falar um pouquinho o que nos impede de ter empatia, de desenvolver empatia. Porque a empatia, ela é um conceito que ela pode ser aprendida. Nós podemos ensinar os nossos alunos a ter empatia. Por que a gente às vezes não consegue isso? O que acontece? Os pesquisadores em psicologia positiva identificaram 5 armadilhas do nosso pensamento que nos impedem de sentir a empatia ou de aprender e desenvolver a empatia. Essas 5 armadilhas foram nomeadas como leitor de mentes, o catastrófico, desamparo, tudo eu e tudo eles. Nós vamos conversar mais adiante um pouquinho sobre cada uma dessas armadilhas que nos impedem de sentir empatia. O que acontece quando a gente cai nessas armadilhas? A primeira armadilha do nosso pensamento recebeu o nome de leitor de mentes. E logo a gente vai entender por quê.
A gente cai nessa armadilha toda vez que a gente imagina que a pessoa fez alguma coisa pensando em algo, sem perguntar para ela o que realmente ela pensou ou qual foi a sua intenção. Então, nós já temos um pré-julgamento do que aquela pessoa está pensando, e a partir do nosso pré-julgamento, nós tomamos ações referentes a ela sem dialogar. Por isso, o nome leitor de mentes. A gente age como se nós estivéssemos lendo a mente da outra pessoa e agimos de acordo não com os fatos da realidade, mas sim com aquilo que nós imaginamos que a pessoa está pensando. O que essa armadilha no pensamento nos causa? Ela bloqueia e falha a comunicação. Porque se eu já sei o que a outra pessoa está pensando, eu não vou falar com ela, eu não vou perguntar, eu não vou dialogar. E assim eu acabo incorrendo num bloqueio, numa falha de comunicação que vai prejudicar o meu relacionamento com essa pessoa e vai me impedir de desenvolver a empatia. A segunda armadilha que nós vamos falar aqui é a do pensamento catastrófico, né? De catástrofe. O que é essa armadilha do nosso pensamento? É quando nós temos recorrente uma ideia de que tudo vai dar errado. Por isso o nome de catástrofe. A gente está sempre achando que tudo vai dar errado, vai ser ruim. O que essa armadilha do nosso pensamento nos causa? Ela nos causa ansiedade, ela nos desvia do foco do problema que a gente está vivenciando. Ela também causa agitação, a gente fica agitado, porque está sempre pensando no futuro, está sempre pensando no que vai acontecer, e o que vai acontecer é algo ruim. E também nos causa dispersão, porque se a gente está sempre achando que vai acontecer uma catástrofe, se a gente está sempre esperando uma catástrofe, a gente não consegue focar nas atividades que nós temos que fazer. E isso prejudica muito a nossa saúde mental, porque vai nos debilitando, ao mesmo tempo em que nos impede de enxergar as soluções. Porque se a gente está ansioso, está agitado, está disperso, a gente fica impedido de pensar em soluções caso algo ruim aconteça, caso algo que a gente planejou dê errado. Então, esse pensamento catastrófico é outra armadilha do pensamento que nos impede de desenvolver a empatia na escola. A terceira armadilha é a do desamparo. Essa armadilha do pensamento é quando a gente começa a pensar que não adianta o que a gente faça, não adianta nada, porque nada vai ter seguimento, não importa o esforço que eu faça, não vai resultar em nada. Essa armadilha do desamparo tem esse nome porque ela nos faz sentir assim, desamparados. Então a gente começa a experimentar um sentimento de falta de esperança. Nós entramos numa passividade muito ruim e começamos a desenvolver uma certa tendência a desistir de tudo. Então, quando a gente frequentemente cai, né, nessa armadilha do desamparo, isso prejudica muito a nossa saúde mental, porque a gente perde o sentido da vida, a gente perde o nosso propósito, a gente entra numa passividade, ou seja, tanto faz como tanto fez, e a gente acaba desenvolvendo uma tendência a desistir. Por quê? Porque se eu acho que não adianta, que o meu esforço não é válido, para que eu vou persistir em um objetivo, né? É muito mais fácil a gente desistir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas armadilhas. Essas foram as 3 primeiras armadilhas. E nós vemos que, vocês vão ver que se vocês observarem o pensamento de vocês, a gente sempre cai mais em uma armadilha do que outra, né? Normalmente a gente sempre tem uma em que a gente escorrega mais vezes. E o que será que acontece
quando a gente cai na armadilha do tudo eu e tudo eles. Essa é bem fácil da gente entender. Na armadilha tudo eu, a gente acredita nessa armadilha do pensamento que tudo que deu errado é por culpa nossa. Então, o que o tudo eu desenvolve, né? O que acontece quando a gente cai nessa armadilha do tudo eu? A gente se sente culpado, a gente acaba se isolando das outras pessoas, começa a desenvolver um pensamento de que nós não somos bons o bastante, que a gente não é bom o suficiente, e isso nos traz muita tristeza. Então, muitas vezes a gente derrapa nessa armadilha do pensamento e começa a achar que nós somos responsáveis por tudo. Então, tudo que dá errado é nossa culpa. E como nós nos sentimos diminuídos, porque nós acreditamos que não somos bons o bastante, a gente acaba se isolando e entrando num processo de tristeza, às vezes até num processo depressivo. E, por outro lado, a armadilha do tudo eles é aquela pessoa que, ao invés de culpar a si mesma, como no tudo eu, é a pessoa que culpa os outros. Então, ela nunca tem responsabilidade de absolutamente nada. Tudo o que acontece ou deixa de acontecer é culpa dos outros. Ela nunca está envolvida. E o que essa armadilha do tudo eles vai nos causar se a gente se deixar derrapar nela? Nós vamos sentir raiva, porque a gente vai sempre culpar o outro e achar que ele é responsável por tudo aquilo que nos acontece. A raiva vai gerar uma agressividade, vai nos gerar sentimentos de frustração. Por que frustração? Porque se eu acho que tudo é culpa dos outros, eu não tenho poder nenhum de decisão. E isso nos causa muita frustração e agressividade. E o que acontece também quando a gente derrapa nessa armadilha do tudo eles? A gente acaba se entregando a essa ausência de responsabilidade. Então, a gente acaba entrando num processo de alienação. Eu fico alienado. Por quê? Porque os outros é que são culpados. Os outros é que são responsáveis. Eu nunca tenho a responsabilidade de nada, que deu certo nem que deu errado. Então, essas são as armadilhas do pensamento que elas nos impedem de desenvolver a nossa empatia e a nossa resiliência, não só no ambiente escolar, mas na nossa vida como um todo. Agora nós vamos realizar 2 atividades para que a gente possa refletir um pouco sobre a empatia no ambiente escolar. Na questão número 1, em grupos ou em pares, identifique na folha de atividade qual armadilha do pensamento está presente em cada um dos textos. E a questão 2, em quais armadilhas do pensamento você costuma cair? Reflita por um instante e discuta com os seus pares. Essas são as referências que foram utilizadas nesse vídeo, para quem quiser pesquisar. Muito obrigada por ter acompanhado esse vídeo. Gratidão!